brasileiro de hoje, ele é metido a ser grande. Diz até que jogou basquete, apesar de não ter tamanho para tanto. Mas certamente a maior pedra no sapato de alguém que é com isso. Juca Kfouri. Magrão, você apresenta já me diminuindo. Primeiro, eu tenho 1,86 m. Você imagina um moleque de 14 anos, em 1964, com 1,86 m, se não era tamanho para jogar basquete. Era. Tanto era que eu era pivô de baixo. Jogava de pivô de baixo no infantil do paulistano. Quando eu joguei meu último ano de juvenil, aos 18, já era ala. Aí sim, já não tinha mais tamanho para jogar basquete, para disputar rebote, isso tudo. Mas eu sempre fui um cara de talento, habilidoso. O negócio de tamanho é para quem não tem habilidade. A gente sempre imagina que um cara de talento evolua. Você não evoluiu nada. Não. É verdade. Eu não sei se o Brasil ganhou um grande jornalista, mas que perdeu um mau jogador de basquete, isso é verdade. Juquinha, mas você se considera realmente uma pedra no sapato do Ricardo Teixeira, não? Ô Magro, eu vou te dizer uma coisa. A maior pedra. Eu vou te dizer uma coisa. Ele diz isso, né? Ele deu uma vez uma entrevista para o Estado de Minas, para uma secla dele lá do Estado de Minas, porque você sabe que ele tem muitos asseclas na mídia, né? Ele deu uma entrevista para uma secla dele, dizendo que eu era o inimigo público número 1 do futebol brasileiro. Aí me perguntaram o que eu achava disso. Não, o inimigo público número 1 do futebol brasileiro é ele. Eu não. Eu não faço nada de ruim pro futebol brasileiro. Tanto que eu não quero que ele fique no futebol brasileiro. Mas há anos que eu não quero. E ele fica. E o futebol brasileiro está nessa situação que você conhece tão bem quanto eu. Os clubes falidos, né? Só a seleção brasileira como uma grife internacional. O Santos não é mais, o Botafogo não é mais, o Palmeiras não é mais. É só CBF, né? E tudo para ele, para seu grupo, né? Agora, pode ter certeza que era uma coisa que eu dizia, por exemplo, em relação ao Eduardo Fará, e as pessoas são testemunhas disso. Saiu do mundo do futebol, eu nunca mais faço referência. Não tenho nada pessoal, até porque eles nunca me fizeram nada pessoalmente, não é? Eu digo sempre isso. Se me xingam a mãe, devem xingar, não na minha frente. Então, não estou ligando. Agora, pro futebol, ele é muito ruim. Ele é realmente um cara que caiu de paraquedas por ser genro do João Avelange. E tirante a Copa do Brasil, que contribuição ele teve ao futebol brasileiro? Rigorosamente nenhuma. Alguém dirá, não, mas foi bicampeão do mundo, ganhou 2 Copas do Mundo. Eu, até onde foi me dado ver, vi ser campeão do mundo o Romário, o Bebeto, né? O Tafarel, né? Não o Ricardo Teixeira. Depois vi o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o São Marcos. Não o Ricardo Teixeira, né? Agora, perder, já vi ele perder bastante. Por bagunça, por desorganização e por coisas mal feitas, né? Ele ganhou foi a antipatia nacional nas 2 CPIs, as quais não respondeu, diga-se de passagem. Ficou prometendo que responderia. Entregarei documentos, e nunca entregou. Juca, como é que um sociólogo se mete no esporte assim? Foi por causa do basquete? Magro, aquele seu talento assim... É uma certa inversão, não. Desprezado. Não, o basquete porque eu era um mau centroavante, embora goleador. O que você chama de embora goleador? Eu era goleador. Quantos gols você fez na vida? Mas eu parei de contar, acho que quando cheguei em 1000. Que nem o Romário, mas eu jogava futebol society. Futebol society não tem impedimento, você bem sabe. Sim. E eu ficava lá na frente e fazia gol para burro. Tá? Michel Lohance é testemunha minha. Mas você é da geração em que não existia esse termo ainda. Futebol society? Tinha. Jogava futebol society. Tinha? Sim, senhor. Jogava futebol society e fazia muito gol. Mas eu não era bom de bola mesmo com os pés, fui jogar basquete. Mas foi minha paixão pelo futebol que me levou a... Quer dizer, parte da minha paixão por futebol me levou para fazer ciências sociais. A minha intenção era fazer uma tese de mestrado ou de doutorado para provar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação, como então os meus companheiros de grupos clandestinos de esquerda que lutavam contra a ditadura achavam. O tempo todo que eu fiz faculdade, e eu entrei na faculdade em 70, os meus colegas não se conformavam de me ver torcendo pela seleção brasileira, Magro.
porque eles diziam que cada gol do Brasil atrasava em 10 anos a Revolução. Ficavam indignados. Como ficaram indignados no ano seguinte, em 71, teve um Pan-Americano em Porto Rico, que a final do basquete masculino foi Brasil e Cuba. E eu fui torcer para os caras, com alguns dos quais eu tinha jogado. Se não me engano, Carioquinha estava naquela seleção, Zé Geraldo estava naquela seleção, gente que eu enfrentei, modo dizer, né? Eu fui torcer para o Brasil, o nego dizia, mas como tu vai torcer contra a seleção do comandante? Eu dizia, não, a Revolução Cubana é uma coisa, o jogo de basquete é outra completamente, eu sou brasileiro, não sou cubano, vou torcer para o Brasil, né? Porque eu acho que era um equívoco grande a confusão que permitia que muitos de nós tivéssemos vergonha do hino brasileiro. Como se o hino brasileiro fosse da ditadura, não fosse nosso. Eu dizia, mas eles usurparam essa coisa. Eles não são... Quer dizer, eu não tenho direito de me comover quando eu ouço o hino do Brasil. Eu me comovo até hoje, Mauro. Eu ouço o hino do Brasil, fico comovido. Então, eu ia permitir que até isso me roubassem? Eu não permitia. Então, a minha intenção era essa. Era fazer uma tese para mostrar. Já existia uma correlação direta. Isso, era mostrar isso. Aí surgiu, por extrema coincidência, no ano que eu entrei na faculdade, um convite para ir trabalhar na Editora Abril, no DEDOC, no Departamento de Documentação e Pesquisa, para atender a Placar, que ia nascer em 70. E aí eu fui e acabou juntando uma coisa com a outra. Em 74 eu tive que escolher, ou assumir a chefia de reportagem da revista, ou seguia na minha pós-graduação na USP. E aí eu resolvi parar a pós-graduação e seguir a vida de jornalista. Foi assim. Aliás, lembrei agora quando você foi lá em casa a primeira vez com os bichinhos, o André Sim, e o bom, essa Daniel. história eu preciso contar, né? Porque essa história é uma história maravilhosa, Magrão estava chegando ao Corinthians, tinha chegado em 78, em 79 teve um ano brilhante no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, e nós resolvemos fazer uma revista especial da Placar, Sócrates, o maior jogador brasileiro. Nunca me esqueço que houve um Globo Repórter que discutiu isso, Sócrates ou Zico, quem é melhor? E eu disse que era o Sócrates. Dias depois, no aeroporto de Santos Dumont, eu fui marcar uma passagem, a mocinha que marcou a passagem, marcou, olhou para mim e disse assim, tudo bem, mas o Zico é melhor que o Sócrates. Eu disse, em hipótese alguma, em hipótese alguma. Bom, nós fizemos estavam fazendo a tal revista, Sócrates, o melhor jogador do Brasil. E eu precisava falar com ele, um sábado de tarde. Saí para passear com os meus dois filhos, o André e o Daniel. O André maior e o Daniel menor. O André tímido. Eu dizia, vamos passar na casa do Sócrates? Não, pai, eu sabia bem quem era, tinha vergonha. Mas eu tinha que ir. Acabei indo sem avisar que ia. Chegamos na casa do Sócrates. Conversamos. Entramos, claro, conversamos. O André um pouco reticente, mas acabou gostando e tal, porque olhou os troféus. E o Daniel também ali, mexendo nos troféus, umas bolas e tal, e para lá, para cá. E eu chamo a minha vida inteira. Chamei o magro, de magrão, de doutor, nunca de Sócrates. Na despedida, já na porta do elevador, eu disse, bom, doutor Sócrates, então a gente se fala segunda-feira, foi um prazer, tchau. O Daniel, que estava entrando no elevador, vai recuando, bate as costas no fundo do elevador e fala, mas era o Sócrates, pai! Como que dissesse? Como é que eu não aproveitei isso? Por que você não me disse que era ele, que era o jogador do Corinthians? Eu nunca vou me esquecer disso. Isso é caso familiar, né? Era o Sócrates, pai. Sócrates? Era o Sócrates. Tinha quantos anos? Tinha 3 anos. Isso, 79, Magrão. O André de 73, Daniel 75, tinha 4 anos. Tinha 4 anos. Sócrates. Era o Sócrates, pai. Mas você foi muito abusado fazer aquela revista, não foi, não? Mas ali era um momento, lembra, que precisava, né, Magro? O futebol brasileiro estava meio em baixa, né? O Zico já era o Zico. E tinha aparecido você em São Paulo, né, como um fenômeno e tal, de puxar a massa corintiana. Você tinha vindo numa queda de braço entre Corinthians e São Paulo, que o Corinthians havia vencido graças à esperteza do Vicente Matheus, né? Vicente Matheus, você sabe disso, adorava contar essa história.
Falam que o Galvão, que é o presidente de São Paulo, que o Galvão é muito inteligente, muito capaz, muito competente, empresário. Enquanto ele foi de carro para buscar o Sócrates, não, como é que ele falava? Não, Sócrates é o Daniel que falava, ele não falava Sócrates. É, Sócrates mesmo. Sócrates. Foi buscar. Hã? Não. Quando ele foi lá de carro para buscar o Sócrates, eu peguei um avião, cheguei antes e contratei. E aí que ele cunhava a famosa frase, né? Que o Sócrates, esse é invendável e imprestável. Aliás, o Matheus era uma figuraça. Que saudade daquele povo que administrava daquela o futebol ingenuidade, no Brasil, inclusive, né, Magro? Incapaz de pegar um tostão para ele, né? Era Ao autoritário. contrário, Não, mecenas. punha. Era um mecenas. Punha. No mínimo era um mecenas. Punha. Bom, o senhor Vicente Mateus é responsável por das maiores barrigas que eu cometi na minha vida como jornalista, tendo... Não fui eu, não foi ele. Sim, você e ele, né? Você por se achar, ele por ser quem ele era. Sócrates, em fase de renovação de contrato no Corinthians. Traumática. 40 dias sem jogar, né? 40 dias sem jogar, desaparece. E eu vou fechar a revista no domingo. Momentos de tensão. Ou resolvia ali ou não resolvia mais. Eu boto, evidentemente, a relação, digamos, especial que eu tinha com ele para funcionar. Ligo para o pai dele, saudosíssimo, o seu Raimundo. Falo, seu Raimundo, preciso falar com esse magro, onde é que eu encontro? Ele diz, vou te dar o telefone do sítio, mas você, faz favor, não diga que fui eu. Falei, não, ele não vai desconfiar nem que fosse eu. Não vai ter meu nome, pode deixar que... Ligo pro Magro. Magrão, tô fechando a revista, 10h30 da noite do domingo. Como é que vai ser? E ouço dele do outro lado, Juquinha, pode escrever, nunca mais visto a camisa do Corinthians. Falei, Magro, Juquinha, pode escrever, nunca mais visto a camisa do Corinthians. Dei uma capa. Domingo à noite, faço o editorial da revista dizendo, o senhor Vicente Mateus encontrou alguém mais turrão do que ele, mais imponente do que ele, e perdeu a parada. E para azar da nação corintiana, perdeu-se o seu maior talento, perdeu-se o Dr. Sócrates. E fechamos a revista, fui dormir sossegado, né? Saímos da revista 3h30 da manhã, íamos jantar, chegava em casa às 6 da manhã, dormia até meio-dia, 1h da tarde, 1h30. Muito bem. A revista chegava em casa por volta das 3 da tarde na banca na terça-feira de manhã. 3 da tarde chega a revista, na capa. Nunca mais jogo no Corinthians. Furo, bomba, só placar. Eu triste com a perda dele, mas feliz com a conquista, né? Jornalística. 5h30 da tarde, 6 horas, vou ouvir, como fazia sempre, a programação esportiva das rádios. Estou ouvindo lá a Rádio Globo e alguém entra e diz, estamos aqui na casa do senhor Vicente Mateus, onde ele está reunido com Sócrates desde as 3h30 da tarde, ou desde as 4 horas da tarde e tal. Assim que eles saírem, daremos notícia e tal. Osmar Santos comandando o programa. De repente, um rapaz lá, o repórter, que eu não me lembro quem era, chama de novo. Tá aqui o doutor Sócrates, tá aqui o Vicente Mateus, e aí? Contrariando o que eu supunha, estou renovando o meu contrato por mais 2 anos e tal. Eu gelei, porque a revista ia sair no dia seguinte. Nunca mais visto a camisa do Corinthians. E os jornais todos iam sair, Sócrates renova por mais 2 anos, que foi o que aconteceu. É uma barriga da qual, digamos, eu tenho um certo orgulho, porque enfim ele ficou mais tempo no Corinthians, mas realmente eu tive que me explicar bastante dentro da Editora Abril como é que a revista, e era a única revista de futebol do país, cometia uma barriga daquela. Como... Acho que nasceu daí, né? Sou radical até mudar de ideia. Sou radical até mudar de ideia, exatamente.
Magro, eu digo isso sempre, embora seja eu o entrevistado, não você. Fique à vontade. Eu sei. Sinta-se em casa. Eu sempre fico à vontade com você. Você é a única figura que eu fiz, é o único amigo que eu fiz, digamos, do outro lado, claro, não estou contando jornalistas e tal, mas em 40 anos de carreira, Magrão. Amigo, de frequentar a casa, é você. Tem outro. Não tem outro. Por quê? É difícil? É que, em regra, as pessoas se decepcionam, né, Magro? Você sabe disso. Eu, por exemplo, tive uma proximidade. Eu tive uma proximidade com o Pelé, da qual me arrependo profundamente. Preferia ter continuado distante, só fã do futebol do Pelé. Né? Porque, de repente, tínhamos o mesmo projeto político, que também era o teu. Né? E ele, fartamente responsável pela CPI, quando os caras estavam de joelhos, pensando em renúncia, sem oxigênio, ele fez aquele vexame daquele acordo da bola, né? Aquela foto horrorosa do Mélis, Koff, Avelange, Ricardo Teixeira e Pelé. Né? O acordo... Joguinha, por que você acha que não se mexe nesse doce? Magro, eu posso estar tá enganado. Muito próximo do... Magro, eu posso estar enganado, mas eu acho o seguinte, vai ser a última coisa que vai mudar no Brasil. Isso a gente já falava há 30 Magro, anos atrás. Magro, mas continua sendo, Magro. Porque não há... A superestrutura do futebol, não é que ela seja conservadora, Magro. Porque o mundo até deve muito, em certos momentos, ao pensamento conservador. A superestrutura do futebol brasileiro é extremamente reacionária. Ela é refratária a qualquer mudança. E extremamente corruptora e corrompida. De muito poucos. Com cabeça de ladrões de galinha. Porque eles nem sequer têm a cabeça do usufruir a longo prazo. Não tem a eles noção do tamanho do bolo que tem em mãos. Exatamente. Eles raspam o tacho. Se eles tivessem um mínimo de competência, poderiam usufruir muito mais tempo. Teriam um campeonato brasileiro com média de público de 30 mil pessoas e não de 15. Né? Claro. Teriam uma política que permitisse que os nossos ídolos permanecessem aqui e não fosse exportadora de pé de obra, como é a política do nosso futebol, né? Mas essa gente está encastelada, o futebol dividido como se fosse capitanias hereditárias pelas federações estaduais, e infelizmente você testemunha disso, a gente não encontra nem sequer um presidente da República que queira interferir nisso, porque acha que, peraí... Magro... O que você acha que é... Magro, o poder pode criar problemas de governabilidade? Não. Veja, te conto um caso e te dou uma tese. Começo pela tese. A minha tese é a seguinte: o futebol exerce uma tamanha sedução nas pessoas, tem um tal poder de sedução, que de repente envolve até os mais críticos. Te dou um exemplo com o Lula. Eu imagino a seguinte situação. O Lula chama o Gilberto Carvalho, no período dele de governo, né, o chefe do gabinete dele, o secretário-geral lá, e pergunta: qual é a minha agenda hoje? Às 9h30 da manhã vem aí o Olaci de Moraes para falar sobre soja. Que chato. Às 10h30 vem o presidente do Bradesco. Meu Deus do céu. Meio-dia, o embaixador da Itália vem apresentar credenciais. 3h da tarde, o senhor recebe o ministro da Agricultura. Às 5h vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldinho. Aviso meus netos, traz a molecada, então, traz umas camisas para autografar, entendeu? É um pouco assim. Por que eu digo isso, Magro? Porque você sabe que o Lula foi generoso o suficiente para assinar como sua primeira lei. Lula foi generoso? Foi generoso o suficiente para assinar como primeira lei dele, do governo dele, uma lei que foi parida no governo do Fernando Henrique, que foi o Estatuto do Torcedor. Que é a única lei aprovada por unanimidade em 8 anos de gestão Fernando Henrique.
por acordo de liderança. Pois muito bem, o Lula pegou esta lei para ser a primeira lei com a assinatura dele. O Gilberto Carvalho ligou aqui, me perguntou, Juca, você vem para a assinatura da lei? Eu falei, não vou, Gilberto, eu não sou de festa. Eu falei, se o presidente gostaria que você viesse. Eu fui, claro que eu fui. Cheguei lá, Magro, tinha um lugar na primeira fila. O presidente da Câmara, do Senado, o ministro não sei das quantas, jornalista julga que fui. Eu falei pro cara do cerimonial, não, me põe lá no fundão. Estou acostumado a ficar no fundão, até para poder ver tudo. Eu falei, não, é do cerimonial, o senhor vai ter que ficar aqui. Então. Convidado especial. O Lula começou a entrevista, o discurso dele, está gravado, a Rádio Brás tem a fita. Depois dos cumprimentos de praxe, disse a seguinte frase: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor é tratado feito gado. A plateia veio abaixo. Não tinha um cartola, Magro. Um cartola lá no salão nobre do Palácio do Planalto. Um cartola. Terminou o discurso dizendo o seguinte: a presença do jornalista aqui é para homenagear todos aqueles que foram processados na justiça, tiveram credenciais negadas e tal, por essa cartolagem malsã que infelicita o nosso esporte. Magro, aos 52 anos de idade, que é o que eu já tinha à época, sem o direito da ingenuidade, eu saí, tomei um táxi para ir para o aeroporto, eu esmurrava o ar de felicidade, Magro. Eu dizia para mim mesmo, ferraram-se. Não era bem ferraram-se que eu dizia, mas ferraram-se. Ferraram. Sinônimos. Pegaram o corintiano que tem, como dizia o meu professor Gabriel Com, os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Magrão, 6 meses depois, por causa do jogo Brasil e Haiti, lá fazendo parte das pretensões do Brasil de ir para o Conselho de Segurança da ONU, ele estava de braço dado com o Ricardo Teixeira. De braço dado. Juquinha, para terminar, temos um único quadro no programa, que é um texto, uma poesia de um autor que você gosta. Ih, Magro, é sempre tão difícil isso, né? Escolher um, né? Depende muito do dia. Mas uma palavra de ordem, assim, que virou... Aliás, eu tenho 2. Aliás, eu tenho 3 ou 4. Espera um pouquinho. Eu vou começar. Pode? Eu vou começar com o Milor Fernandes. Milor Fernandes tem 2 frases que norteiam a minha vida profissional. Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. A outra frase. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Essas 2 frases eu acho que são lapidares, deste gênio brasileiro chamado Milor Fernandes. Eu adoro uma frase do Guimarães Rosa, que está na tela de descanso do meu computador. Viver é muito perigoso. Mas adoro também uma frase que é do Vitor Martins, em parceria com o Ivan Lins. Desesperar jamais. Brasil, mais brasileiro. Obrigado, Juquinha. Obrigado a você, Magrão.